Silêncio. Foi o que fiz quando ouvi aquelas palavras saindo da boca do meu próprio filho. Mãe, aproveita que vai ficar em casa. Faz uma faxina e lave as roupas. É incrível como a vida nos surpreende. Aos 66 anos, depois de criar 2 filhos, enterrar um marido e trabalhar como contadora por mais de 4 décadas, eu me vi sendo tratada como uma empregada. E o pior não foram as palavras dele, mas as risadinhas da esposa e da sogra ao fundo da ligação. Aquele som de deboche cortou meu coração como uma faca. Mas sabe de uma coisa? Aqui de Campinas, interior de São Paulo, esta senhora de cabelos grisalhos ainda sabe como ensinar uma lição que ninguém esquece. Meu nome é Marta Peixoto, e esta história aconteceu há exatamente 2 semanas. Talvez você já tenha passado por algo parecido, ou conhece alguém que já enfrentou esse tipo de desrespeito. Quando chegamos a uma certa idade, parece que as pessoas começam a nos enxergar como figuras decorativas ou prestadoras de serviço, como se nosso único valor fosse o que ainda podemos fazer pelos outros, como se não tivéssemos mais sonhos, desejos ou dignidade. Naquela manhã de domingo, eu estava na minha rotina. Acordei cedo, como sempre faço desde que me aposentei. Reguei minhas plantas na varanda do apartamento no residencial Jardim das Acácias. Fiz meu café com canela e me sentei para ler o jornal impresso que ainda faço questão de assinar. A tecnologia é boa, mas há prazeres que a tela do celular não consegue substituir, como o cheiro do papel jornal e o som das páginas virando. Foi quando meu celular tocou com aquela musiquinha que eu tinha escolhido especialmente para o Fábio, meu filho mais velho. Alô, mãe? A voz dele sempre tão apressada, como se estivesse fazendo um favor em falar comigo. Estou saindo com a Cris e a Jurema para o Shopping Jardins. Vamos fazer umas compras e depois almoçar fora. Que bom, filho. Divirtam-se. Respondi, genuinamente feliz por ele ter um domingo agradável pela frente. Foi aí que veio a frase, aquela que mudou tudo. Aproveita que vai ficar em casa, faz uma faxina e lave as roupas. A empregada faltou essa semana e está tudo acumulado. As risadinhas ao fundo. A esposa Cristiane e a sogra Jurema, como 2 adolescentes debochadas. E então algo aconteceu dentro de mim. Algo que estava adormecido há muito tempo. Uma indignação, uma força, uma certeza de que aquilo não era certo. Mas engoli seco. Claro, meu filho. Divirtam-se. Respondi com uma calma que nem eu sabia que tinha. Desliguei o telefone e fiquei alguns minutos olhando para o nada, processando aquela conversa. As memórias começaram a surgir, uma após a outra. Lembrei do dia em que Fábio nasceu, há 38 anos. Como sofri no parto, como passei noites em claro amamentando, como abandonei minha carreira por alguns anos para me dedicar a ele. Lembrei de quando ele teve catapora, e eu passei uma semana aplicando loções calmantes em cada bolinha do seu corpo. Lembrei das reuniões de escola que nunca perdi, das festas de aniversário que organizei com tanto carinho, dos sacrifícios financeiros que fiz para que ele tivesse uma boa educação. Lembrei também de como, depois que meu marido Antônio faleceu, Fábio foi se distanciando. As visitas se tornaram mais raras, as ligações mais curtas. E quando ele e Cristiane tiveram problemas com a reforma da mansão deles e precisaram ficar temporariamente na minha casa, a dinâmica ficou ainda pior. Louças sujas na pia, roupas jogadas pelo quarto, toalhas molhadas na cama. E eu, quieta, aceitando tudo, como se aquilo fosse normal. Olhei para meus cabelos grisalhos no espelho da sala. Cabelos que começaram a embranquecer quando meu marido adoeceu e eu tive que conciliar o trabalho na contabilidade com os cuidados a ele. Cabelos que hoje arrumo com tanto cuidado, porque acredito que a elegância não tem idade. Ajeitei meu colar de âmbar, presente do meu falecido marido em nosso último aniversário de casamento, e sorri para meu reflexo. Não era um sorriso de alegria, era um sorriso de quem finalmente entendeu que precisava agir. De quem compreendeu que o respeito não vem com pedidos, mas com atitudes. De quem decidiu que, aos 66 anos, ainda tinha muito a ensinar. Se é faxina que ele quer, pensei comigo mesma, vamos ver quem realmente precisa aprender a limpar a própria bagunça. Caminhei até o escritório, aquele cantinho do apartamento que ainda mantinha intacto.
com os livros de contabilidade que guardei da época em que trabalhava. Liguei o computador, acessei o sistema bancário. Como contadora experiente e ainda curadora das contas da família, algo que Fábio, em sua pressa pela vida, nunca quis assumir, eu tinha acesso a tudo. Com alguns cliques, bloqueei temporariamente todos os cartões de crédito e débito dele. Depois, fui até o quarto de hóspedes. O cheiro de perfume caro se misturava com o de roupas sujas deixadas no cesto há dias. Recolhi cada peça. As camisas sociais caras do Fábio, as blusas de grife da Cristiane, os lenços importados de Jurema, e as espalhei pela sala, sobre os sofás, sobre a mesa de centro, sobre o tapete persa que eu tinha comprado com tanto carinho. Na cozinha, as louças sujas empilhadas na pia contavam a história do café da manhã deles. Xícaras com restos de café, pratos com migalhas de pão, talheres com vestígios de geleia importada. Não lavei nada. Pelo contrário, coloquei tudo sobre a mesa de jantar, bem exposto, como uma instalação artística do desrespeito cotidiano. Voltei ao quarto, arrumei uma pequena mala com roupas para alguns dias e meus remédios para a pressão. Peguei meu celular e liguei para Josué, meu vizinho e amigo de longa data. Josué, preciso de um favor, disse, a voz mais firme do que nunca. Pode me levar até a rodoviária? Claro, Marta. Aconteceu alguma coisa? A preocupação na voz dele era genuína. Aconteceu a vida, meu amigo. E está na hora de eu ensinar uma lição que deveria ter ensinado há muito tempo. Enquanto esperava por Josué, sentei-me na varanda e olhei para o condomínio onde morava há mais de 15 anos. O jardim bem cuidado, as crianças brincando na área comum, os vizinhos passeando com seus cachorros. Uma vida tranquila, que eu havia construído para mim depois de tanta dedicação aos outros. Uma vida que merecia respeito. Quando Josué chegou, desci com minha pequena mala e entrei no carro dele. Para a rodoviária, por favor. Pedi, decidida. Tem certeza, Marta? Você nunca sai assim sem avisar ninguém. Tenho toda a certeza do mundo. Às vezes, Josué, o silêncio ensina mais que 1000 palavras. E a ausência, mais que a presença. No caminho para a rodoviária, observei as ruas de Campinas passando pela janela. A cidade que me viu criar meus filhos, construir minha carreira, enterrar meu marido. A cidade que agora testemunharia meu pequeno ato de rebeldia. Sorri, desta vez um sorriso verdadeiro, de quem finalmente compreendeu que nunca é tarde para se fazer respeitar. Na rodoviária, comprei uma passagem para Ubatuba. Tenho uma pequena casa de praia lá, um refúgio que adquiri com o dinheiro da minha aposentadoria. Um segredo bem guardado da minha família. Não que eu quisesse esconder, mas Fábio nunca demonstrou interesse em saber o que faço com meu tempo ou com meu dinheiro, desde que eu esteja disponível quando ele precisa. Enquanto aguardava o ônibus, sentada naquele banco de plástico duro da rodoviária, comecei a refletir sobre como chegamos até esse ponto. Meu filho nem sempre foi assim. Havia doçura nele quando criança. Uma sensibilidade que foi se perdendo com o tempo, com o sucesso profissional, com as pessoas que escolheu para sua vida. Fábio nasceu quando eu tinha 28 anos. Antônio e eu esperamos um pouco para ter filhos. Queríamos estabilidade financeira primeiro. Éramos jovens, cheios de sonhos. Achávamos que tínhamos todo o tempo do mundo. Antônio trabalhava em um banco. Eu já era contadora formada. Morávamos em um apartamento pequeno, mas confortável, no centro de Campinas. Quando Fábio nasceu, nosso mundo mudou. Aquele bebê de bochechas rosadas e olhos curiosos se tornou o centro de tudo. Nos primeiros anos, era só amor e descobertas. Fábio deu seus primeiros passos segurando na minha mão. Disse suas primeiras palavras olhando nos meus olhos. Eu registrava tudo em um diário. Aquelas pequenas conquistas que faziam meu coração transbordar de orgulho. Quando ele tinha 4 anos, veio Guilherme, o caçula. 2 meninos para iluminar nossa casa. As coisas começaram a mudar quando Fábio entrou na adolescência. Antônio e eu trabalhávamos muito para dar o melhor para os meninos. Escola particular, curso de inglês, viagens nas férias. Talvez tenhamos nos perdido nessa busca por proporcionar conforto material. Talvez tenhamos esquecido de ensinar valores que o dinheiro não compra. Aos 16 anos, Fábio já demonstrava sinais de arrogância. Exigia roupas de marca,
Reclamava da comida que eu preparava, tinha vergonha de apresentar nossa casa aos amigos mais ricos. Antônio tentava corrigi-lo, mas eu cedia. Justificava para mim mesma que era fase, que logo passaria, que ele só estava tentando se encaixar em um mundo que valoriza aparências. Quando Fábio entrou na faculdade de administração, Antônio e eu fizemos um grande esforço financeiro. Pagamos não só a mensalidade, mas também um apartamento próximo ao campus para que ele não precisasse enfrentar o trânsito todos os dias. Visitávamos aos finais de semana, levando comida preparada por mim, produtos de limpeza, até papel higiênico. Fazíamos de tudo para que ele só se preocupasse com os estudos. Enquanto isso, Guilherme, 3 anos mais novo, seguia um caminho diferente. Mais reservado, mais grato, escolheu direito como profissão e sempre trabalhou para complementar o que dávamos. Hoje ele vive em Brasília, casado com uma professora universitária. Tem uma vida simples e equilibrada. Liga para mim toda semana. Pergunta como estou. Realmente ouve quando respondo. Fábio se formou com boas notas e logo conseguiu um emprego em uma multinacional. Com o salário do primeiro mês, comprou um relógio caro. Não um presente para mim ou para o pai. Não guardou para o futuro. Não doou para alguma causa. Um relógio para si mesmo, para mostrar aos outros que tinha chegado lá. Foi nessa época que conheceu Cristiane, em uma festa corporativa. Ela era designer de interiores. Tinha acabado de abrir seu escritório. Estava começando a fazer nome entre a elite de Campinas. Bonita, elegante, ambiciosa. Logo percebi que eles combinavam não só no amor, mas nos valores materialistas que cultivavam. O casamento foi grandioso, daqueles que aparecem nas revistas locais. Antônio e eu pagamos boa parte, mesmo já sentindo o peso dos anos e das responsabilidades financeiras. A mãe de Cristiane, Jurema, recém-viúva e herdeira de uma pequena fortuna, complementou o restante. Durante os preparativos, já senti o gosto amargo do que viria. Fui pouco consultada, minhas opiniões eram educadamente ignoradas, meu papel se resumia a sorrir nas provas do vestido e assinar cheques. Após o casamento, os vimos cada vez menos. Ligações em datas comemorativas, visitas rápidas em feriados. Antônio começou a adoecer 1 ano depois. Câncer de pâncreas, daqueles que não dão muita chance. Foram 2 anos de luta, de hospitais, de remédios caros, de esperanças que se esvaíam a cada novo exame. Fábio aparecia de vez em quando, sempre com pressa, sempre olhando para o relógio caro, sempre com alguma reunião importante para voltar. Cristiane raramente o acompanhava, e quando vinha, era visível seu desconforto com o ambiente hospitalar, com o cheiro de doença, com os sinais visíveis do sofrimento do sogro. Quando Antônio faleceu, há 5 anos, algo em mim também morreu. Foram 35 anos de companheirismo, de construção conjunta, de amor tranquilo e constante. Nos últimos dias, com a morfina enevoando sua consciência, ele segurava minha mão e murmurava: "Cuide-se, Marta. Não deixe que tirem sua essência." Na época, não entendi completamente o que ele queria dizer. Hoje, olhando para trás, vejo a clareza daquele homem mesmo diante da morte. O luto é um processo estranho. Não é linear, não tem prazo de validade, não segue regras. Nos primeiros meses após a partida de Antônio, me perdi. A casa parecia grande demais. O silêncio era ensurdecedor. A cama vazia era um lembrete constante da ausência. Guilherme quis que eu me mudasse para Brasília, para ficar perto dele e da esposa. Mas eu recusei. Campinas era minha cidade. Tinha minhas amigas, minha rotina, minhas memórias. Fábio, por outro lado, quase não apareceu nesse período. Telefonemas rápidos, visitas mais rápidas ainda. Sua empresa estava crescendo. Ele estava ocupado. Havia sempre uma desculpa válida. Aos poucos, fui reconstruindo minha vida. Voltei a fazer hidroginástica, a frequentar o clube de leitura na biblioteca municipal, a tomar café com as amigas no Aroma da Serra. Descobri a pintura no Centro Comunitário Renascer, um talento que nem sabia que tinha. Comecei a viajar sozinha. Pequenas escapadas para cidades históricas de Minas Gerais. 2 anos após a morte de Antônio, com o dinheiro do seguro de vida e parte das economias que tínhamos,
Comprei a casinha em Ubatuba, um chalé simples de madeira, a 10 minutos de caminhada da praia, um lugar para respirar, para sentir o mar, para me reconectar comigo mesma. Não contei para Fábio, não por segredo, mas porque ele nunca perguntou como eu estava reorganizando minha vida. E então, há 3 semanas, recebi uma ligação dele. A mansão onde moravam estava em reforma, algo sobre ampliar a área da piscina e construir um spa. E eles precisavam de um lugar para ficar por alguns dias. A casa da mãe de Cristiane também estava em obras. Poderiam ficar comigo? Meu coração acelerou de alegria. Meu filho querendo passar tempo em minha casa. Talvez fosse uma oportunidade de nos reaproximarmos, de criar novas memórias, de curar antigas feridas. Preparei tudo com tanto carinho. Troquei os lençóis do quarto de hóspedes, comprei flores frescas, encomendei uma torta de maçã da confeitaria que ele adorava quando criança. Eles chegaram numa sexta-feira à noite. Fábio, Cristiane e, para minha surpresa, Jurema também. 3 malas grandes, vários objetos eletrônicos, um pequeno caos organizado invadindo meu apartamento tranquilo. Mal tiveram tempo de provar a torta que eu havia preparado, tinham um jantar com clientes importantes, voltariam tarde, não me esperassem acordada. No sábado de manhã, acordei cedo, como sempre. Preparei um café da manhã especial. Pães caseiros, frutas frescas, suco natural, ovos mexidos do jeito que Fábio gostava na infância. Esperei até às 10, mas ninguém apareceu. Quando finalmente saíram do quarto, já era quase meio-dia. Fábio pegou uma xícara de café, Cristiane recusou tudo. Estou de dieta. E Jurema apenas beliscou uma fatia de mamão. Temos um almoço com os Mendonça hoje, mãe. Negócios. Depois vamos ver o andamento da obra. Deve ser tarde quando voltarmos. E assim foi. O sábado inteiro sem eles, a comida que preparei com tanto carinho desperdiçada, o silêncio voltando a dominar o apartamento. Quando retornaram à noite, deixaram copos na sala, toalhas molhadas no banheiro, sapatos espalhados pelo corredor. Eu, quieta, recolhendo tudo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O domingo amanheceu e a cena se repetiu. Eles dormindo até tarde, eu arrumando a bagunça da noite anterior. Quando finalmente ouvi movimentação no quarto de hóspedes, meu coração se encheu de esperança. Talvez hoje pudéssemos ter um dia em família, conversar, colocar o papo em dia. Foi quando o telefone tocou, e veio aquela frase, aquele pedido absurdo, aquelas risadinhas ao fundo. Agora, sentada no ônibus que me levava para Ubatuba, eu entendia perfeitamente o que Antônio quis dizer com "não deixe que tirem sua essência". Aos poucos, eu havia permitido que minha dignidade fosse corroída, que meu valor fosse reduzido a serviços prestados, que meu papel de mãe se transformasse em empregada disponível. A viagem durou quase 4 horas. Pela janela do ônibus, vi a paisagem mudar. Os prédios de Campinas dando lugar às montanhas da Serra do Mar, o cinza do concreto cedendo ao verde intenso da Mata Atlântica. Meu coração foi se acalmando conforme nos aproximávamos do litoral. Quando finalmente avistei o azul do oceano, algo dentro de mim se reconectou. Do terminal rodoviário de Ubatuba até minha casinha, peguei um táxi. O motorista, um senhor simpático de cabelos brancos, puxou conversa. "A senhora vem sempre para cá?" "Sempre que preciso me lembrar de quem sou", respondi, surpresa com minha própria sinceridade. Ele sorriu, como se entendesse perfeitamente. Minha casa estava como eu havia deixado da última vez. Simples, acolhedora, cheirando a madeira e maresia. Abri todas as janelas para deixar a brisa do mar entrar. Guardei as poucas roupas que havia trazido, coloquei uma chaleira no fogão para fazer um chá e sentei-me na varanda, observando os pássaros no jardim. Foi só então que liguei o celular novamente. Como esperado, havia dezenas de chamadas perdidas e mensagens. A primeira ligação tinha sido apenas 3 horas depois que eles saíram para o shopping. Tempo suficiente para chegarem lá, escolherem algo para comprar e descobrirem que os cartões não funcionavam. "Mãe, os cartões não estão funcionando. Estamos passando vergonha aqui no Shopping Jardins." "Senhora Marta, aqui é Jurema. Estamos numa situação constrangedora. Por favor, retorne urgentemente." "Mãe,
Você mexeu nas minhas contas? Por que fez isso? Atende, por favor. As mensagens iam ficando cada vez mais desesperadas. Aparentemente, Cristiane tinha tentado usar o próprio cartão, mas estava estourado. Jurema havia esquecido a carteira em casa. Os três estavam presos no shopping, sem dinheiro para pagar as compras que já haviam separado, sem dinheiro até para um táxi de volta. A última mensagem, enviada já à noite, tinha um tom diferente. Mãe, conseguimos voltar para casa. Um amigo nos emprestou dinheiro. Mas quando chegamos... Que bagunça é essa? Por que espalhou nossas roupas sujas pela sala? Onde você está? Estamos preocupados. Preocupados. A palavra me fez sorrir. Não era preocupação comigo, com meu bem-estar, com meus sentimentos. Era preocupação com o que eu havia feito, com o inconveniente que eu havia causado, com a quebra da rotina onde eu era a serviçal invisível. Tomei meu chá calmamente, sentindo o calor da bebida descer pela garganta. Depois, com a mesma calma, enviei uma única mensagem. Aproveite que está em casa. Faça uma faxina e lave as roupas. E desliguei o celular novamente. Os 3 dias seguintes foram um presente que dei a mim mesma. Longos passeios pela praia, conversas com os pescadores locais, leituras na rede da varanda. Visitei a feirinha de artesanato, comprei algumas aquarelas feitas por um artista local, jantei em um restaurante simples à beira-mar, onde o dono me conhecia pelo nome. Dormi cedo. Acordei com o canto dos pássaros, meditei observando o nascer do sol. Em nenhum momento senti culpa. Em nenhum momento pensei em voltar antes do previsto. Em nenhum momento duvidei da lição que estava ensinando. Aos 66 anos, depois de uma vida inteira de dever cumprido, eu merecia respeito. E se não me davam naturalmente, eu encontraria uma maneira de conquistá-lo. Na manhã do 4º dia, finalmente liguei o celular novamente. Havia menos mensagens agora, e o tom era diferente. Mãe, acho que entendi o que você quis dizer. Por favor, me liga quando puder. Esta era de Fábio, enviada na noite anterior. Havia também uma mensagem de Cristiane. Dona Marta, me desculpe pelo comportamento. Temos muito o que conversar quando a senhora voltar. Curioso. Nenhuma mensagem de Jurema. Isso me fez sorrir. A orgulhosa Jurema provavelmente estava mordendo a língua para não ter que pedir desculpas. Arrumei minhas coisas, fechei a casa com cuidado e peguei o ônibus de volta para Campinas. Durante a viagem, observei os outros passageiros. Famílias retornando de férias, trabalhadores voltando para casa após um serviço temporário, jovens estudantes com mochilas pesadas, cada um com sua história, cada um com suas lutas internas, cada um buscando seu lugar no mundo. Quando o ônibus se aproximava de Campinas, senti uma mistura de emoções. Ansiedade pelo reencontro, curiosidade sobre o que encontraria em casa, um certo orgulho pela coragem de ter agido, mas principalmente senti paz. A paz de quem finalmente entendeu que amar não significa permitir ser desrespeitada, que ser mãe não significa ser subserviente, que ter idade não significa perder valor. O táxi me deixou em frente ao residencial Jardim das Acácias no final da tarde. Subi pelo elevador, sentindo o coração acelerar conforme me aproximava de meu apartamento. Quando abri a porta, quase não reconheci o lugar. Quando abri a porta do meu apartamento, quase não reconheci o lugar. Tudo estava impecavelmente limpo e organizado. O chão de madeira brilhava como nunca. Os vasos de plantas haviam sido limpos. As almofadas do sofá estavam perfeitamente arrumadas. No ar, um leve cheiro de produto de limpeza misturado com algo que não identifiquei de imediato. Talvez fosse o aroma do orgulho ferido sendo lavado. Dei alguns passos hesitantes para dentro, colocando minha pequena mala no chão. Foi quando percebi Fábio sentado na poltrona da sala, as mãos cruzadas sobre o colo, os olhos fixos em mim. Tinha olheiras profundas e um ar de cansaço que nunca havia visto em seu rosto sempre tão seguro de si. "Olá, filho", disse, mantendo a voz calma e firme. Ele se levantou devagar, como se cada movimento exigisse um grande esforço. "Mãe", começou, a voz embargada. "Acho que precisamos conversar." Assenti.
colocando minha bolsa sobre o aparador da entrada e caminhando até a cozinha. Vou fazer um café para nós, falei, como se tivesse acabado de voltar de uma simples ida ao mercado, e não de uma pequena revolução pessoal. A cozinha também estava irreconhecível. A bancada de granito brilhava. As panelas de cobre que herdei da minha mãe estavam polidas. O chão de cerâmica estava tão limpo que quase refletia a luz que entrava pela janela. Abri os armários e encontrei as louças organizadas por tamanho e função, algo que nem eu mesma fazia. Enquanto preparava o café, percebi que Fábio me observava da porta, em silêncio. Havia algo diferente em seu olhar, uma mistura de confusão e reconhecimento, como se estivesse vendo alguém que conhecia há muito tempo sob uma nova luz. "Onde estão Cristiane e Jurema?" perguntei, quebrando o silêncio. "Foram para a casa de uma amiga de Jurema aqui em Campinas. Achamos melhor que eu conversasse com você primeiro, sozinho", respondeu ele, passando a mão pelos cabelos num gesto nervoso que me lembrou de quando era adolescente e tinha que confessar alguma travessura. Servi o café em 2 xícaras, aquelas de porcelana azul que Antônio me deu em nosso 10º aniversário de casamento, e nos sentamos à mesa da cozinha. A mesma mesa onde tantas vezes alimentei meus filhos, onde ajudei com lições de casa, onde chorei a morte do meu marido, onde agora enfrentaria as consequências da minha pequena revolução. "Por que fez isso, mãe?" perguntou Fábio, finalmente, depois de um longo gole de café. Coloquei minha xícara sobre a mesa com cuidado, escolhendo as palavras. "Acho que a pergunta é: por que você fez o que fez, Fábio?" Ele baixou os olhos para as próprias mãos. Mãos de homem, calejadas pelo trabalho, com uma aliança de ouro branco no dedo anular esquerdo. Mãos que eu segurei quando ele deu seus primeiros passos, que eu curei quando se machucavam nas brincadeiras de infância, que eu apertei com orgulho quando ele se formou na faculdade. Eu não sei", disse ele, a voz baixa. "Acho que me acostumei a ver você sempre cuidando de tudo, sempre disponível, sempre servindo." A palavra servindo pairou no ar entre nós, pesada e incômoda. "E isso te deu o direito de me tratar como empregada? De rir de mim junto com sua esposa e sua sogra?" Minha voz não demonstrava raiva, apenas uma tristeza profunda e antiga. Fábio levantou os olhos para mim e, pela primeira vez em muitos anos, vi lágrimas ali. "Não", respondeu simplesmente. Não me deu direito algum. Um silêncio se instalou entre nós. Pela janela da cozinha, via-se o céu de Campinas começando a se avermelhar com o pôr do sol. Alguns pardais cantavam nas árvores do condomínio, alheios ao pequeno drama familiar que se desenrolava em meu apartamento. "Sabe o que foi mais difícil nesses dias?" perguntou Fábio, quebrando o silêncio. Balancei a cabeça, esperando. Não foi ter que limpar, lavar roupa ou arrumar a casa. Isso foi cansativo, claro, mas não foi o pior. Ele respirou fundo antes de continuar. "O pior foi perceber que eu não sabia fazer nada disso. Aos 38 anos, com uma empresa própria, gerenciando dezenas de funcionários, tomando decisões que envolvem milhões, e eu não sabia nem por onde começar para limpar um banheiro." Uma risada triste escapou dos seus lábios. "Tive que pesquisar no YouTube como usar uma máquina de lavar. No YouTube, mãe, como um adolescente aprendendo a se virar sozinho." Imaginei a cena. Meu filho, sempre tão seguro de si, assistindo tutoriais sobre tarefas domésticas básicas, e uma parte de mim sentiu compaixão. Outra parte, porém, reconheceu ali o fruto do que eu mesma havia plantado ao longo dos anos. "E Cristiane? Ela também não sabia?" perguntei genuinamente curiosa. Fábio deu de ombros. "Ela sempre teve empregada. Na casa dos pais, depois na nossa. Sabe algumas coisas básicas, mas... E Jurema?" Um sorriso amargo cruzou o rosto dele. "Essa foi a maior surpresa. Ela sabe fazer tudo. Cozinhar, limpar, passar, tudo. Disse que cresceu numa fazenda no interior e aprendeu desde cedo. Mas nunca faz nada disso há décadas porque acha que está abaixo da posição social dela." Tive que controlar a vontade de rir ao imaginar a orgulhosa Jurema confessando suas origens humildes. A mesma mulher que fazia questão de mencionar seus antepassados nobres em cada oportunidade, que ostentava joias caras e roupas de grife, que olhava com desdém para qualquer coisa que considerasse comum. "E como vocês se viraram com os cartões bloqueados?" perguntei, mudando levemente o assunto.
Fábio corou, parecendo ainda mais jovem. Foi um pesadelo. Estávamos no Shopping Jardins. Cristiane tinha escolhido um vestido caríssimo. Jurema queria comprar um perfume importado. Eu estava vendo um relógio novo. Quando tentei pagar, o cartão foi recusado. Tentei outro, mesma coisa. Cristiane tentou o dela, mas estava no limite. Jurema tinha esquecido a carteira em casa. Ele tomou mais um gole de café antes de continuar. Ficamos presos lá por horas. Liguei para vários amigos até conseguir que um deles viesse nos emprestar dinheiro para um táxi. Foi humilhante. E como se sentiu? Perguntei suavemente. Seus olhos encontraram os meus e vi ali uma compreensão nascente. Como se estivesse nu em público. Exposto. Vulnerável. Ele fez uma pausa. Como você deve se sentir quando te tratamos como uma serviçal? Não confirmei nem neguei. Apenas deixei que ele continuasse seu processo de descoberta. Quando chegamos em casa e vimos a bagunça, ele gesticulou vagamente, como se ainda pudesse ver as roupas espalhadas pela sala e as louças na mesa de jantar. Primeiro fiquei furioso. Jurema começou a gritar, dizendo que isso era inadmissível, que você havia perdido o juízo. Cristiane chorou, achando que algo tinha acontecido com você. Aquilo me surpreendeu. Não esperava que minha nora se preocupasse. E então recebi sua mensagem. Continuou Fábio. Aproveite que está em casa. Faça uma faxina e lave as roupas. Ou as mesmas palavras que eu tinha dito para você. Ele balançou a cabeça como se ainda não acreditasse. Foi como um tapa na cara. E o que fizeram então? Perguntei genuinamente curiosa sobre como eles haviam transformado meu apartamento bagunçado neste lugar impecável. Fábio suspirou. No primeiro dia foi um caos. Tentamos apenas juntar as coisas, empilhar as roupas de volta no cesto, empurrar a louça suja para a pia. Pedimos comida, pois ninguém sabia cozinhar. Dormimos exaustos. Ele se levantou e foi até a janela, observando o céu que agora mostrava as primeiras estrelas da noite. No segundo dia, acordamos e a casa ainda era um desastre. Foi quando percebi que precisávamos realmente fazer o que você disse: limpar, lavar, arrumar. Eu tentei ligar para uma empresa de diaristas, mas precisava de cartão de crédito para fazer a reserva online. Ele se virou para mim com um sorriso irônico. Você pensou em tudo, não é? Dei de ombros, mantendo a expressão neutra. Então, continuou ele, Jurema finalmente confessou que sabia fazer essas coisas. Ela começou a nos ensinar, como uma professora mal-humorada com alunos particularmente lentos. Lavamos roupa, destruí uma camisa cara misturando cores com branco. Limpamos o banheiro. Cristiane teve uma crise de alergia com os produtos. Tentamos cozinhar, quase incendiamos a cozinha. Mossem. Agora era difícil conter o sorriso ao imaginar aquelas 3 pessoas, sempre tão polidas e superiores, lutando com tarefas que milhões de pessoas realizam todos os dias sem reclamar. No terceiro dia, prosseguiu Fábio, voltando a se sentar. As coisas começaram a fluir melhor. Descobrimos uma certa satisfação em ver o resultado do nosso trabalho. O chão limpo, as roupas cheirosas, a comida que conseguimos preparar sem desastres. Ele me olhou diretamente nos olhos e começamos a conversar, de verdade, sobre você, sobre como te tratamos, sobre os valores que perdemos no caminho. Senti meu coração aquecer com suas palavras, mas mantive minha postura. Precisava ouvir tudo antes de deixar minha emoção falar mais alto. Cristiane confessou que sempre se sentiu intimidada por você, pela sua independência, pela sua carreira, pelo respeito que conquistou ao longo dos anos. Disse que ria das minhas piadas sobre você fazer faxina porque queria se encaixar, mas que no fundo se sentia mal. Isso me pegou de surpresa. Cristiane, sempre tão segura de si, com seu escritório de design de interiores, suas roupas elegantes, seu círculo social influente, intimidada por mim? E Jurema? Perguntei, curiosa sobre a reação da orgulhosa sogra do meu filho. Fábio sorriu. Essa é a parte mais interessante. Depois que confessou que sabia fazer as tarefas domésticas, ela começou a contar histórias da infância dela. Da fazenda no interior de Minas onde cresceu, da mãe que acordava às 4 da manhã para preparar o café da família, do pai que trabalhava de sol a sol na lavoura. Ele fez uma pausa.
como se ainda estivesse processando o que havia descoberto. Jurema veio de uma família humilde, mãe. Muito humilde. Casou-se jovem com um homem mais velho e rico, apagou seu passado, reinventou-se como essa dama da sociedade que conhecemos. Acho que por isso ela é tão rígida. Tem medo que alguém descubra sua origem. Aquilo explicava muita coisa sobre o comportamento de Jurema. Seu apego às aparências, sua necessidade constante de afirmar seu status social. Por trás da fachada elegante, havia uma menina de fazenda que teve que reinventar sua história para se encaixar em um mundo que valoriza mais os sobrenomes do que o caráter. Ontem à noite, continuou Fábio, depois de terminarmos toda a limpeza, sentamos os três aqui nesta mesa e tivemos uma conversa franca. Sobre privilégios que nunca reconhecemos. Sobre a desvalorização do trabalho doméstico. Sobre como tratamos você. Ele esticou a mão e tocou a minha, num gesto que não fazia desde a adolescência. Jurema admitiu que sente inveja de você, da sua autenticidade, da sua força. Cristiane disse que gostaria de ter uma relação melhor com você, de aprender com sua experiência. E você? Perguntei, deixando que minha mão permanecesse sob a dele. O que você sentiu? Fábio respirou fundo e vi que seus olhos estavam marejados. Vergonha, mãe. Uma vergonha profunda, de como tratei a mulher que me deu a vida, que sacrificou tantas coisas por mim, que mesmo aos 66 anos ainda tem mais dignidade e coragem do que eu jamais terei. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto, e ele não fez questão de escondê-la. Naquela ligação, quando pedi que você fizesse faxina, eu nem pensei no que estava dizendo. Foi automático, como se fosse a coisa mais natural do mundo esperar que você nos servisse. E quando você simplesmente sumiu, bloqueou os cartões, deixou tudo bagunçado, foi como se alguém tivesse ligado um interruptor na minha cabeça. Ele apertou minha mão. Percebi que havia transformado minha própria mãe em uma funcionária não remunerada, disponível 24 horas por dia. Que tanto me orgulho de ser um empresário de sucesso, um homem contemporâneo, agia como um senhor feudal do século passado, quando se tratava da minha própria família. O silêncio voltou a preencher a cozinha. Lá fora, a noite já havia caído completamente sobre Campinas. As luzes dos outros apartamentos do condomínio brilhavam nas janelas, cada uma escondendo suas próprias histórias familiares, seus próprios dramas, suas próprias descobertas. Sabe o que me fez perceber o quão errado eu estava? Perguntou Fábio, após alguns minutos. Balancei a cabeça, esperando. Encontrei seu diário de contabilidade no escritório. Aquele caderno preto onde você anota todas as suas despesas e receitas. Senti um leve desconforto. Aquele caderno era algo muito pessoal. Uma espécie de registro não apenas dos meus gastos, mas da minha vida. Eu não deveria ter olhado, sei disso. Continuou ele, percebendo minha expressão. Mas estava procurando alguma pista sobre onde você poderia ter ido. E ali, nas suas anotações tão organizadas, vi a história dos últimos anos da sua vida. Ele soltou minha mão e passou as suas pelo rosto, como que tentando organizar os pensamentos. Vi quanto você gastou com o tratamento do pai nos últimos meses, quanto sobrou do seguro dele, como você administra sua aposentadoria. Vi as pequenas alegrias que você se permite. Um livro novo, um curso de pintura, uma viagem para Ubatuba. Sorri ao ouvir a menção da minha casinha de praia. Então ele havia descoberto. Vi também as transferências que você faz para a conta do Guilherme todos os meses. Não são grandes valores, mas são constantes. Ele precisa de ajuda financeira? Neguei com a cabeça. Não, filho, é para a poupança do bebê que está a caminho. Seu irmão e a esposa estão esperando uma menina. Vou ser avó em 5 meses. Os olhos de Fábio se arregalaram. Guilherme vai ser pai? Por que ele não me contou? Talvez porque você nunca pergunta. Respondi, sem acusação na voz, apenas constatando um fato. Vocês se falam uma vez por ano no Natal, e mesmo assim é apenas um telefonema rápido. Fábio baixou os olhos, absorvendo a notícia e sua implicação. Ele estava tão desconectado da própria família que nem sabia que seria tio. No caderno, continuou ele após um momento.
Vi também as doações que você faz para o Asilo São Vicente, todo mês, sem falhar. E para a biblioteca comunitária do bairro Jardim Aurora. Por quê? Dei de ombros. O asilo cuida de idosos que não têm família ou foram abandonados. Sei que tenho sorte de ter filhos e saúde aos 66 anos. Quanto à biblioteca, sempre acreditei no poder dos livros para transformar vidas. Há muitas crianças naquele bairro que não têm acesso à educação de qualidade. Fábio me olhava como se estivesse me vendo pela primeira vez. Quem é você, mãe? Quer dizer, eu sei que você é Marta Peixoto, minha mãe, ex-contadora, viúva. Mas quem é você realmente? Quais são seus sonhos, seus medos, suas alegrias? Percebi que não sei quase nada sobre a mulher incrível que me criou. Suas palavras tocaram fundo em meu coração, mas mantive a compostura. Talvez esse seja o problema, Fábio. Você me reduziu a funções: mãe, avó, empregada doméstica, sem nunca se perguntar se havia uma pessoa completa por trás desses papéis. Ele assentiu, aceitando a crítica. Tem razão. E quero mudar isso. Quero conhecer você, de verdade. Quero que Cristiane e nossos futuros filhos também conheçam. Quero reconstruir nossa família, com novas bases, com respeito mútuo. Senti lágrimas se formando em meus olhos, mas as contive. Não era hora de ceder à emoção. Precisávamos continuar esta conversa difícil, mas necessária. E como pretende fazer isso? Perguntei, com genuíno interesse. Fábio sorriu. Um sorriso que me lembrou do menino que ele foi um dia, cheio de esperança e determinação. Primeiro, vamos voltar para nossa casa hoje mesmo. A reforma pode esperar, e você merece seu espaço de volta. Assenti, grata por essa decisão. Segundo, vou ligar para Guilherme, hoje ainda, parabenizá-lo pela gravidez da esposa, pedir desculpas pelo meu afastamento, começar a reconstruir nossa relação de irmãos. Outro passo importante. Terceiro, quero te levar para conhecer minha empresa, mostrar o que construí, apresentar meus funcionários, ouvir seus conselhos. Você é contadora, tem experiência, pode ver coisas que estou perdendo. Isso me surpreendeu. Fábio nunca havia demonstrado interesse em compartilhar sua vida profissional comigo. E principalmente, continuou ele, quero aprender a ser um filho melhor, um homem melhor. Quero que você me ensine. Não apenas sobre tarefas domésticas, mas sobre dignidade, sobre respeito, sobre construir uma vida com significado além do dinheiro e do status. As lágrimas que eu tentava conter finalmente escaparam. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção profunda e complexa, uma mistura de alívio, esperança e um amor renovado pelo meu filho. Isso é tudo que sempre quis, Fábio, disse, minha voz embargada. Não presentes caros, não visitas por obrigação, não um filho que me coloca num pedestal distante chamado mãe. Apenas respeito, reconhecimento de que sou uma pessoa completa, com defeitos e qualidades, com história própria, com valor além da minha utilidade para os outros. Ele se levantou e deu a volta na mesa, ajoelhando-se ao meu lado, como quando era criança e vinha pedir desculpas por alguma travessura. Me perdoa, mãe? Olhei para aquele homem, meu filho, com todas suas contradições, seus erros, seu potencial para crescer, e sorri, através das lágrimas. Esse é apenas o começo da conversa, Fábio. Respondi, tocando seu rosto. Temos muito o que reconstruir, mas sim, eu te perdoo. E mais importante, eu te amo, independentemente de tudo. Ele me abraçou, e naquele abraço senti décadas de distância começando a se dissolver. Sabia que nem tudo seria perfeito dali em diante. Que haveria recaídas, momentos de tensão, velhos hábitos tentando se reinstalar. Mas algo fundamental havia mudado. Uma semente de respeito havia sido plantada. E eu faria tudo ao meu alcance para que ela crescesse forte e saudável. Lá fora, a noite de Campinas abraçava a cidade com seu manto escuro pontilhado de estrelas. Em algum lugar, Cristiane e Jurema esperavam para saber o resultado da nossa conversa. E eu, Marta Peixoto, aos 66 anos, descobria que nunca é tarde para ensinar e aprender as lições mais importantes da vida. Fábio saiu para buscar Cristiane e Jurema por volta das 8 da noite. Fiquei sozinha no apartamento,
aproveitando aqueles momentos de silêncio para organizar meus pensamentos. A conversa com meu filho havia sido intensa, carregada de emoções que ficaram reprimidas por anos. Agora, me preparava para enfrentar minha nora e sua mãe, duas mulheres que sempre me fizeram sentir como se eu fosse apenas um apêndice inconveniente na vida do meu filho. Acendi algumas velas aromáticas na sala, lavanda, meu aroma favorito, e coloquei uma música suave no pequeno aparelho de som que Antônio me deu em nosso último aniversário juntos. Bach, suítes para violoncelo solo. Algo na música clássica sempre me acalmou, desde jovem. Fui até a cozinha e preparei uma pequena mesa com biscoitos caseiros que mantenho no congelador para emergências, frutas frescas que havia comprado no caminho de volta para casa e uma garrafa de vinho tinto que guardava para ocasiões especiais. Esta certamente era uma ocasião especial. O dia em que, aos 66 anos, eu finalmente impus limites claros na minha relação com minha família. Às 9h15, ouvi o barulho de chaves na porta. Respirei fundo, ajustei o colar de âmbar no pescoço, um gesto que sempre fiz em momentos de tensão, e me posicionei na sala, de pé, como uma anfitriã recebendo convidados e não como uma ré aguardando julgamento. Eles entraram em fila. Primeiro Fábio, depois Cristiane e por último Jurema. Os três pareciam tensos, desconfortáveis, como atores que esqueceram suas falas no meio de uma peça importante. Notei que Cristiane havia chorado. Seus olhos estavam vermelhos e um pouco inchados. Jurema mantinha a postura ereta de sempre, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma espécie de cautela, talvez até respeito. Mãe, começou Fábio quebrando o silêncio. Conversamos muito durante esses dias, sobre o que aconteceu, sobre como te tratamos, sobre tudo. Acho que todos temos coisas a dizer. Assenti levemente. Vamos nos sentar, sugeri, indicando a sala. Preparei algo leve para comermos. Eles me seguiram até a pequena mesa de centro onde havia arrumado a comida e as bebidas. Cristiane parecia surpresa com o arranjo, como se não esperasse esse gesto de hospitalidade depois do que havia acontecido. Jurema olhou para o vinho com um interesse discreto. Ela sempre foi apreciadora de bons rótulos. Servi 4 taças e me sentei na minha poltrona favorita, a mesma onde li histórias para meus filhos quando eram pequenos, onde chorei a morte do meu marido, onde agora enfrentaria o resultado da minha pequena revolução. Então, comecei. Depois de um gole de vinho, Fábio me contou um pouco sobre como foram esses dias para vocês. Cristiane e Jurema trocaram olhares rápidos, como se decidindo quem falaria primeiro. Para minha surpresa, foi Cristiane quem tomou a iniciativa. Dona Marta, ela começou, a voz um pouco trêmula. Era a primeira vez que a via sem sua habitual confiança. Nós gostaríamos de pedir desculpas, pelo modo como a tratamos, pelas risadas ao telefone, por tudo. Ela fez uma pausa, respirando fundo, como se reunisse coragem para continuar. Nunca pensei muito sobre o trabalho doméstico. Cresci com empregadas em casa, depois me casei com Fábio, e continuamos com o mesmo padrão. Para mim, era apenas normal que alguém fizesse essas coisas por nós. Seus olhos encontraram os meus, e vi neles uma sinceridade que nunca havia notado antes. Nesses dias, tive que aprender tudo do zero. Limpar um banheiro, separar roupas para lavar, cozinhar algo além de miojo. Foi humilhante perceber o quanto sou dependente e privilegiada. Ela olhou para as próprias mãos bem cuidadas, com unhas perfeitamente manicuradas, sem calos ou marcas de trabalho pesado. Quando Fábio fez aquela piada pelo telefone, pedindo que a senhora fizesse faxina, eu ri. Ri porque achei engraçado, porque era o tipo de piada que sempre fazíamos entre nós, tratando o trabalho doméstico como algo inferior. Cristiane pegou sua taça de vinho, tomou um gole, como se buscasse forças. Nunca parei para pensar em como a senhora se sentiria, como é ser tratada como serviçal, na sua própria casa, pelo seu próprio filho. Suas palavras eram sinceras. Eu podia sentir. Mantive minha expressão neutra, deixando que ela continuasse seu processo de descoberta. E quando a senhora sumiu,
Quando os cartões foram bloqueados, quando voltamos e encontramos a casa, daquele jeito, ela fez um gesto vago com as mãos. Primeiro fiquei furiosa, depois assustada, e finalmente comecei a entender a mensagem. Ela me olhou diretamente nos olhos. A senhora não é nossa empregada. É uma mulher de 66 anos que merece respeito, que tem sua própria vida, seus próprios interesses, sua própria dignidade. E nós nunca enxergamos isso. Fábio segurou a mão de Cristiane em um gesto de apoio. Então, para minha surpresa absoluta, Jurema se manifestou. Marta! Ela começou, usando meu primeiro nome pela primeira vez desde que nos conhecemos, 7 anos atrás. Preciso confessar algo. Jurema sempre foi uma mulher intimidadora, alta, elegante, com um gosto impecável para roupas e joias, e uma capacidade impressionante de fazer as pessoas se sentirem inferiores, apenas com um olhar. Vê-la ali, hesitante, quase vulnerável, era uma novidade desconcertante. Venho de uma família humilde do interior de Minas Gerais. Ela continuou, cada palavra parecendo custar-lhe um esforço imenso. Meu pai era trabalhador rural. Minha mãe cuidava da casa e de 6 filhos. Cresci acordando às 4 da manhã para ajudar com os afazeres antes de ir para a escola rural, a 5 quilômetros de casa que eu percorria a pé. Aquela revelação me pegou de surpresa, mesmo depois do que Fábio havia me contado. Ouvir diretamente de Jurema era diferente. Havia uma carga emocional em sua voz que nunca havia percebido antes. Aos 17 anos, conheci Armando, um homem de negócios que visitava nossa região. Ele tinha 45, era viúvo, sem filhos, dono de várias propriedades em São Paulo. Viu algo em mim, beleza, juventude, não sei, e me pediu em casamento depois de apenas 2 semanas. Ela tomou um gole de vinho, seus olhos perdidos em memórias distantes. Para uma menina que nunca teve nada, que usava roupas remendadas e sapatos herdados dos irmãos mais velhos, aquela proposta parecia um conto de fadas. Meus pais, preocupados com o meu futuro, aceitaram o pedido. 1 mês depois, eu estava em São Paulo, em uma mansão no Jardim Europa, com empregados me chamando de senhora. Jurema olhou para suas mãos. Mãos que percebi então tinham pequenas marcas, calos discretos que nenhum tratamento de beleza conseguiu apagar completamente. Marcas de uma vida de trabalho que ela tentou esconder por décadas. Armando me transformou. Contratou professores particulares de etiqueta, dicção, idiomas. Jogou fora minhas roupas simples e encheu meu closet com grifes. Apresentou-me à sociedade paulistana como filha de um fazendeiro tradicional de Minas, uma mentira que acabei incorporando à minha própria história. Ela respirou fundo antes de continuar. Com o tempo, Marta, eu me tornei essa pessoa que você conhece, orgulhosa, snob, obcecada com status e aparências. Enterrei a menina da roça tão profundamente que às vezes até eu esquecia que ela existiu. Um silêncio caiu sobre nós 4. Lá fora, a noite de Campinas seguia seu curso, alheia aos dramas humanos que se desenrolavam dentro do meu apartamento. Quando Cristiane começou a namorar Fábio, continuou Jurema, vi nele o mesmo tipo de homem que Armando foi, ambicioso, determinado, preocupado com status. Incentivei o relacionamento. Ajudei a moldar minha filha para ser a esposa perfeita para um homem de sucesso. Ela olhou para Cristiane com uma expressão complexa. Amor, culpa, orgulho, tudo misturado. Ensinei a ela o que aprendi. Que trabalho doméstico é para empregados. Que uma mulher de classe deve manter as aparências a todo custo. Que as pessoas valem pelo que têm e não pelo que são. Suas próximas palavras me surpreenderam. E quando conheci você, Marta, senti algo que não entendia na época, mas agora reconheço. Inveja. Inveja? Repeti, genuinamente espantada. Sim, inveja da sua autenticidade, da maneira como você nunca tenta ser algo que não é, do respeito que conquistou com seu trabalho, sua inteligência, sua dignidade, da relação que tem com seus filhos. Mesmo com todos os problemas, há um amor verdadeiro ali. Ela fez uma pausa. Você é real, Marta. Eu passei a vida inteira sendo uma personagem. Aquela revelação me deixou sem palavras.
Jurema, a orgulhosa e intimidadora Jurema, invejando a mim, uma viúva de classe média, ex-contadora, sem joias caras ou roupas de grife. Quando voltamos para casa depois do shopping e encontramos a bagunça, continuou ela. Fiquei furiosa, mas então, quando li sua mensagem, as mesmas palavras que Fábio havia dito, algo estalou dentro de mim, como se uma porta que mantive trancada por décadas subitamente se abrisse. Ela olhou para as próprias mãos novamente. Eu sabia exatamente o que fazer com aquela bagunça. Como separar as roupas, qual produto usar em cada superfície, como organizar uma casa. Era conhecimento que estava enterrado dentro de mim, da época em que eu era apenas uma menina de fazenda ajudando minha mãe com as tarefas diárias. E como foi? Perguntei suavemente. Voltar a fazer essas tarefas depois de tanto tempo. Um pequeno sorriso surgiu no canto de seus lábios. Não o sorriso polido e calculado que eu conhecia, mas algo mais genuíno, quase nostálgico, assustador no começo. Meu primeiro instinto foi me recusar, chamar uma empresa de limpeza, encontrar uma solução que mantivesse minhas mãos limpas e minha dignidade intacta. Ela olhou para Fábio e Cristiane, mas então percebi que eles realmente não sabiam o que fazer. Estavam perdidos, como crianças, e algo dentro de mim, talvez a menina da fazenda que ainda vive em algum lugar, tomou a frente. Comecei a ensinar, a orientar. A senhora foi uma professora e tanto, comentou Fábio, com um leve sorriso. Rígida, exigente, mas eficaz. Jurema deu de ombros, um gesto surpreendentemente casual para ela. Aprendi com os melhores. Minha mãe não tolerava serviço mal feito. Houve um momento de silêncio, cada um absorvendo as revelações que surgiam. Então Cristiane falou novamente. Dona Marta, nestes dias em que a senhora esteve ausente, não apenas aprendemos a limpar uma casa, conversamos muito, eu, Fábio e minha mãe, sobre valores, sobre respeito, sobre o tipo de família que queremos construir. Ela olhou para o marido como se buscasse apoio. Fábio assentiu, encorajando-a a continuar. Quero que saiba que estou grávida, disse ela, as palavras saindo rápidas, como se temesse perder a coragem. Descobri há 2 semanas, mas com toda a confusão da reforma da casa, não tive chance de contar para ninguém além de Fábio e minha mãe. Aquela notícia me atingiu como uma onda, uma mistura de surpresa, alegria e uma pontada de tristeza por não ter sido incluída antes. Eu seria avó novamente. Uma menina, como a filha que Guilherme esperava? Ou um menino? 3 meses, continuou Cristiane, respondendo minha pergunta não formulada. Ainda é cedo, mas os exames estão todos normais. E... Ela hesitou, trocando olhares com Fábio. Gostaríamos que a senhora fosse parte ativa da vida desta criança. Não apenas a avó que visita em datas comemorativas, mas alguém presente, que ajude a transmitir valores, histórias, experiências. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Aquele pedido, tão simples e ao mesmo tempo tão profundo, tocou algo dentro de mim que eu nem sabia que estava ferido. E há mais uma coisa, disse Fábio, entrando na conversa. Decidimos não reformar a mansão. Vamos vendê-la. Aquilo me pegou completamente de surpresa. A mansão no condomínio de luxo era o grande orgulho de Fábio, o símbolo máximo do seu sucesso. Por quê? Perguntei, genuinamente curiosa. Porque é grande demais, cara demais, ostensiva demais. Respondeu ele com uma simplicidade que nunca havia demonstrado antes. Não precisamos de 6 quartos, piscina olímpica e sala de cinema para sermos felizes. Estamos procurando algo menor, mais acolhedor, com um jardim onde nosso filho possa brincar. Ou filha, corrigiu Cristiane com um sorriso. Ou filha, concordou Fábio. E queremos que seja perto daqui, mãe, para que você possa participar da nossa vida diária, para que possamos construir uma rotina familiar de verdade. Olhei para os 3 sentados à minha frente. Meu filho, minha nora, o que era Jurema para mim? Até então, apenas a sogra do meu filho, uma figura distante e intimidadora. Agora, percebia que havia uma pessoa real por trás daquela fachada polida. Uma mulher com sua própria história de luta e superação. Marta, disse Jurema, quebrando o breve silêncio.
Também tenho um pedido a fazer. Ergui as sobrancelhas curiosa. Gostaria de conhecer sua casa em Ubatuba. Aquele pedido me surpreendeu. Como ela sabia sobre meu refúgio no litoral? Fábio nos contou, explicou ela, percebendo minha confusão. Sobre sua casinha perto da praia, seu lugar de paz. Confesso que fiquei intrigada. Sempre imaginei que lugares simples à beira-mar eram para pessoas simples. Ela sorriu, um sorriso autodepreciativo que nunca havia visto em seu rosto sempre tão controlado. Mas algo na maneira como Fábio descreveu, a tranquilidade, a proximidade com a natureza, a vida descomplicada, me fez lembrar da fazenda onde cresci, da simplicidade que tinha seu próprio tipo de riqueza. Nunca, em 7 anos de convivência distante, imaginei que teria uma conversa como aquela com Jurema, que veria camadas tão complexas numa mulher que sempre me pareceu bidimensional, como uma personagem de novela. Vocês são bem-vindos em Ubatuba, respondi, ainda processando tudo o que estava acontecendo. É um lugar simples, sem luxos, mas tem sua própria magia. Como você, mãe, disse Fábio, com uma ternura que não demonstrava desde a infância. Sem ostentação, sem artificialidade, mas com uma beleza e uma força próprias. Aquelas palavras me emocionaram mais do que queria admitir. Por anos, havia me sentido invisível para meu filho mais velho, útil quando necessário, esquecida quando inconveniente. E agora, ele me olhava com novos olhos, como se realmente me enxergasse pela primeira vez. Tem algo que gostaria de nos dizer, Dona Marta? Perguntou Cristiane, percebendo minha emoção contida. Acho que falamos muito e ouvimos pouco nestes dias. Olhei para os 3, pensando cuidadosamente em como expressar o que sentia. Não queria ser dura demais, mas também não podia deixar passar a oportunidade de estabelecer limites claros. Estou feliz com as reflexões que vocês fizeram. Comecei, escolhendo as palavras com cuidado. E acredito na sinceridade do que disseram hoje. Mas preciso que entendam algo fundamental. Respeito não é algo que se ganha em um momento de crise e depois se mantém por inércia. É uma prática diária, construída com pequenos gestos, com atenção constante. Eles assentiram, seus rostos sérios e atentos. Estarei aqui para vocês, para meu neto ou neta que está a caminho. Serei parte ativa dessa família como me pediram. Mas não mais como serviçal, como figura decorativa, como avó de feriados. Quero ser vista e respeitada como a pessoa completa que sou, com minhas próprias necessidades, interesses e limites. Fiz uma pausa, tomando um último gole de vinho, e isso vale para todos nós. Jurema, sua história me tocou profundamente. Espero que possamos construir uma relação baseada na autenticidade, não nas aparências. Cristiane, parabéns pela gravidez. Estou genuinamente feliz por você e ansiosa para conhecer essa criança. E Fábio, olhei para meu filho, sentindo um amor renovado por ele. Estou orgulhosa de ver o homem que você está se tornando. Não pelo sucesso material, mas pela coragem de reconhecer erros e trabalhar para corrigi-los. Um silêncio confortável se instalou entre nós. Não era o silêncio tenso de antes, carregado de ressentimentos não expressos, mas algo mais leve, como uma pausa para respirar depois de uma longa corrida. O que acontece agora? Perguntou Cristiane finalmente. Sorri, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Agora continuamos vivendo, aprendendo, crescendo juntos, um dia de cada vez. Naquela noite, depois que eles saíram, para a casa de um amigo onde estavam hospedados temporariamente, fiquei sozinha em meu apartamento, absorvendo tudo o que havia acontecido. As revelações, as desculpas, as promessas de mudança. Sentei-me na varanda, observando as luzes de Campinas, sentindo a brisa noturna em meu rosto. Aos 66 anos, eu havia provocado uma pequena revolução familiar, não com gritos ou acusações, mas com silêncio e ausência estratégica. Havia mostrado meu valor não através de palavras, mas de ações, ou da falta delas. E algo me dizia que, daquela noite em diante, nada seria como antes. Que meu filho, minha nora e até a orgulhosa Jurema haviam realmente aprendido algo valioso sobre respeito, sobre trabalho, sobre família.
que a lição que ensinei, aos 66 anos, seria uma das mais importantes da minha vida. Um sorriso de satisfação cruzou meu rosto enquanto me preparava para dormir. Amanhã seria um novo dia, o primeiro de uma nova fase nas nossas vidas. E eu estava pronta para vivê-lo plenamente, com a dignidade e o respeito que sempre mereci. 3 meses se passaram desde aquela noite de revelações e promessas. O outono chegou a Campinas, transformando as árvores do residencial Jardim das Acácias em uma paleta de vermelhos e dourados. As manhãs ficaram mais frescas, perfeitas para minhas caminhadas diárias na Praça das Cerejeiras. Um hábito que mantive religiosamente por anos, mas que agora compartilhava com uma companhia inesperada, Jurema. Nossa primeira caminhada juntas foi um acidente. Encontrei-a por acaso na praça, 2 semanas após nossa conversa, sentada sozinha em um banco, observando as crianças brincarem. Hesitei por um momento, incerta se deveria abordá-la ou seguir meu caminho. Mas algo no modo como ela estava sentada, ligeiramente curvada, sem a postura impecável de sempre, me chamou a atenção. "Bom dia, Jurema", disse, parando ao lado do banco. Ela ergueu os olhos, surpresa. "Marta, não sabia que você frequentava este lugar. Venho todas as manhãs quando o tempo permite", respondi. 2 voltas completas ao redor da praça, depois um café no aroma da serra. Ela sorriu levemente. "Parece uma ótima rotina." Fiz um gesto para o espaço vazio ao seu lado. "Posso me sentar?" Aquela simples pergunta, se podia me sentar ao lado dela, parecia carregada de significados. Não era apenas sobre um lugar no banco, mas sobre um lugar na vida dela, na família que estávamos tentando reconstruir. "Claro", respondeu ela, ajeitando-se para me dar mais espaço. Sentamos em silêncio por alguns minutos, observando o movimento da praça. Mães com carrinhos de bebê, idosos jogando xadrez nas mesas permanentes, crianças correndo e gritando, alheias aos dramas dos adultos. "Estou tentando ser mais presente", disse Jurema, finalmente quebrando o silêncio. Menos preocupada com aparências, mais atenta ao que realmente importa. Olhei para ela com interesse genuíno. Usava roupas mais simples do que seu habitual. Calça jeans, blusa de algodão, tênis confortáveis. Seu cabelo, normalmente impecavelmente arrumado em um coque elegante, estava preso em um rabo de cavalo descontraído. Parecia mais jovem, menos rígida. "Como está sendo essa experiência?" perguntei. Ela deu de ombros. Um gesto casual que nunca associaria à formal Jurema. "Estranha, libertadora, assustadora." Fez uma pausa. "Estou redescobrindo partes de mim que achei que tinham morrido há décadas." Naquele momento, algo se formou entre nós. Não exatamente uma amizade, ainda era cedo para isso, mas uma espécie de compreensão mútua. 2 mulheres maduras, cada uma com sua história de vida, suas cicatrizes, seus arrependimentos, encontrando um terreno comum. "Quer caminhar comigo?" convidei, levantando-me do banco. Ela hesitou por um momento, então assentiu. "Por que não?" Aquela primeira caminhada foi um pouco desajeitada, com longos períodos de silêncio entremeados por comentários superficiais sobre o tempo, a praça, as flores. Mas se tornou um hábito. 3 vezes por semana, nos encontrávamos às 7h30 no mesmo banco, dávamos 2 voltas completas na praça, depois tomávamos café no aroma da serra. Aos poucos, nossas conversas se aprofundaram. Jurema me contou mais sobre sua infância na fazenda em Minas, sobre como conheceu o marido rico que a transformou, sobre os anos de terapia que precisou para superar a vergonha de suas origens humildes. Compartilhei histórias da minha própria vida, os desafios de construir uma carreira como contadora, numa época em que mulheres não eram bem-vindas no mundo financeiro, os sacrifícios que fiz pelos filhos, os sonhos que adiei e os que ainda esperava realizar. Em uma dessas manhãs, enquanto tomávamos café, Jurema me fez uma pergunta surpreendente. "Você acha que eles vão mesmo mudar, Marta? Fábio e Cristiane?" A pergunta pairou entre nós, carregada de ansiedade materna. Pensei cuidadosamente antes de responder. "Acho que a transformação real leva tempo, Jurema. Não acontece da noite para o dia.
nem mesmo após uma experiência intensa como a que provocamos. Tomei um gole do meu café antes de continuar, mas vejo sinais positivos. Pequenas mudanças, novas atitudes. Ela assentiu lentamente. Também tenho notado. Fábio me liga quase todos os dias agora, apenas para saber como estou. Cristiane me pediu para ensinar receitas da minha infância, pratos simples que aprendi com minha mãe e que nunca achei sofisticados o suficiente para compartilhar. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto, suavizando as linhas de expressão, revelando a beleza natural que a maquiagem perfeita muitas vezes escondia. Ontem ela me mandou uma foto da primeira tentativa de fazer pão caseiro. Foi um desastre, achatado e queimado por baixo. Mas ela estava tão orgulhosa. Rimos juntas, um riso leve e cúmplice. Começava a gostar desta nova Jurema, imperfeita, vulnerável, autêntica. Nossas caminhadas se tornaram um ritual importante para nós duas. Um espaço neutro, onde podíamos ser apenas duas mulheres, sem os rótulos de sogra e mãe que tantas vezes criam tensões nas famílias. E através dessa relação inesperada, outras transformações foram acontecendo. Fábio e Cristiane compraram uma casa nova. Não uma mansão ostentosa, mas uma propriedade encantadora em um bairro arborizado de Campinas, com um grande jardim e espaço suficiente para uma família em crescimento. Eles me convidaram para ajudar na decoração, realmente interessados na minha opinião, não apenas por cortesia. Escolhemos juntos as cores das paredes, os móveis, as cortinas. Em uma dessas visitas à casa nova, enquanto discutíamos a disposição dos móveis na sala de estar, Fábio me surpreendeu com uma proposta. Mãe, estive pensando, temos um quarto de hóspedes amplo, com banheiro privativo e uma pequena varanda. Gostaríamos que você o considerasse seu espaço pessoal em nossa casa. Olhei para ele, confusa. Meu espaço? Sim, interveio Cristiane, que estava grávida de 6 meses agora. Sua barriga redonda modificando seu andar sempre tão elegante. Não estamos sugerindo que você se mude permanentemente. Sabemos o quanto você valoriza sua independência, mas queremos que tenha um lugar só seu aqui, para quando quiser passar alguns dias ou apenas algumas horas. Fábio continuou. Você poderia decorá-lo como preferir, deixar roupas, livros, o que quiser. Um espaço que seja realmente seu. Não apenas um quarto de hóspedes genérico. Aquele gesto me tocou profundamente. Não era apenas sobre um quarto. Era sobre pertencimento, sobre ser considerada parte integral da família. Não uma visita ocasional. Podemos pintar da cor que você escolher, acrescentou Cristiane, entusiasmada. E pensei que talvez pudéssemos colocar uma pequena escrivaninha perto da janela, para quando você quiser escrever ou fazer suas anotações contábeis. Ela havia notado meu hábito de registrar despesas e receitas no meu caderno preto. Um detalhe pequeno, mas significativo. Percebi que ela realmente estava prestando atenção, observando quem eu era, o que me dava prazer. Isso seria maravilhoso, respondi, emocionada. Obrigada. Outro sinal de mudança veio quando Fábio me convidou para conhecer sua empresa. A Peixoto Solutions ocupava 2 andares de um edifício comercial moderno, no Centro Empresarial de Campinas. Fui recebida com respeito por todos os funcionários. Claramente, meu filho havia falado sobre mim com orgulho, não como minha mãe idosa, mas como Marta Peixoto, contadora experiente. Fábio me apresentou cada departamento, explicou o funcionamento da empresa, pediu minha opinião sobre alguns processos financeiros. No final do dia, enquanto tomávamos café na sala de reuniões com vista para a cidade, ele me fez uma pergunta inesperada. Mãe, você consideraria dar algumas horas de consultoria para a nossa equipe de contabilidade? Sua experiência seria inestimável. Pisquei, surpresa. Consultoria? Fábio, estou aposentada há anos. As práticas contábeis mudaram muito desde então. Ele sorriu, mas os princípios fundamentais não. E além disso, você sempre se manteve atualizada. Vi os livros e revistas especializadas que assina, os webinars que assiste no seu tablet. Era verdade. Mesmo aposentada, nunca deixei de me interessar pela profissão que exerci por décadas. Era uma forma de manter a mente ativa,
de continuar fazendo parte de um mundo que me deu tanto. Seriam apenas algumas horas por semana, continuou ele, no horário que for melhor para você. E seria remunerado adequadamente, claro. Aquela proposta representava mais do que um trabalho parcial. Era um reconhecimento do meu valor profissional, da minha competência, da minha contribuição potencial. Era meu filho me vendo não apenas como sua mãe, mas como uma profissional respeitável, cujo conhecimento poderia beneficiar sua empresa. Vou pensar no assunto, respondi, tocada pelo convite. E pensei. Por semanas, considerei os prós e contras, conversei com antigas colegas que ainda trabalhavam na área, refleti sobre o que significaria retornar parcialmente ao mundo corporativo aos 66 anos. Finalmente, aceitei. 2 tardes por semana, ia a Peixoto Solutions como consultora sênior do departamento financeiro. Não era apenas sobre o dinheiro extra, que era bem-vindo certamente, mas sobre propósito, sobre sentir-me útil de uma maneira que valorizava minha experiência e sabedoria. O inverno chegou a Campinas, trazendo manhãs frias e noites que pediam um bom livro e uma xícara de chá. Em um sábado particularmente frio, recebi um telefonema de Guilherme, meu filho caçula de Brasília. "Mãe, estamos vindo para Campinas na próxima semana", anunciou ele, sua voz transmitindo empolgação mesmo através da linha telefônica. "Paula está no 8º mês agora, mas o médico liberou a viagem. Queremos que nossos filhos nasçam conhecendo a família toda." Meu coração se encheu de alegria. A perspectiva de ter meus 2 filhos, suas esposas e, em breve, 2 netos, reunidos em Campinas, era mais do que eu poderia ter esperado há alguns meses. "Ficaremos no hotel perto da sua casa", continuou Guilherme. "De jeito nenhum", respondi prontamente. "Vocês ficarão aqui comigo. O quarto de hóspedes está pronto, e tenho um sofá-cama na sala de estudos que é bastante confortável." Houve um momento de hesitação do outro lado da linha. "Tem certeza, mãe? Paula está no final da gravidez. Pode ser trabalhoso para você." "Guilherme", interrompi, minha voz firme. "Sou perfeitamente capaz de receber vocês. E além disso, não estarei sozinha nos preparativos." "Como assim?" "Você vai ver", respondi, com um sorriso que ele não podia ver, mas certamente podia ouvir em minha voz. No dia seguinte, convidei Fábio, Cristiane e Jurema para um café da tarde em meu apartamento. Quando contei sobre a visita iminente de Guilherme e Paula, as reações foram imediatas e entusiasmadas. "Posso preparar o quarto de hóspedes para eles", ofereceu Cristiane. "Trocar os lençóis, limpar, deixar flores frescas. Vou fazer um jantar de boas-vindas", acrescentou Jurema. "Aquela galinhada que você gostou, Marta? Receita da minha mãe." Fábio parecia o mais nervoso dos 3. "Faz tanto tempo que não vejo Guilherme. Será que ele vai me receber bem depois de anos de afastamento?" Toquei o braço do meu filho mais velho. "Seu irmão tem um coração enorme, Fábio. Sempre teve. Ele está ansioso para reconectar, para que seus filhos cresçam conhecendo o tio e a tia." Nos dias que antecederam a chegada de Guilherme e Paula, meu apartamento se transformou em um centro de atividades. Cristiane vinha todas as manhãs, ajudando a limpar e organizar, trazendo pequenos toques decorativos, um vaso de flores aqui, uma almofada nova ali. Jurema aparecia à tarde, cozinhando pratos que seriam congelados para a semana da visita, ensinando-me receitas que aprendia a apreciar. Fábio cuidou dos aspectos práticos. Consertou a torneira do banheiro de hóspedes que pingava, instalou barras de apoio no box, uma preocupação com a segurança de Paula, tão grávida. Verificou se o ar-condicionado funcionava adequadamente. Nenhum deles agiu como se estivesse fazendo um favor ou cumprindo uma obrigação. Havia um prazer genuíno em ajudar, em ser parte dos preparativos, em construir juntos um ambiente acolhedor para a família que estava se expandindo e se reconectando. Na véspera da chegada de Guilherme e Paula, enquanto Cristiane e eu arrumávamos a última gaveta da cômoda no quarto de hóspedes, ela fez uma pausa, apoiando a mão na barriga de 6 meses. "Dona Marta", começou, usando ainda o tratamento formal que manteve, apesar da nossa crescente proximidade. "Posso lhe fazer uma pergunta pessoal?" "Claro", respondi, dobrando cuidadosamente a última toalha.
A senhora sabia naquele dia o efeito que sua ação teria em todos nós? Quando decidiu sumir, bloquear os cartões, deixar a casa bagunçada, era parte de um plano ou foi uma reação impulsiva? Aquela pergunta me fez parar e refletir. Nos meses que se passaram desde o incidente, nunca tinha realmente analisado minhas motivações daquele dia. Um pouco dos dois, acho, respondi honestamente. Houve um momento de impulso, de indignação, quando ouvi as risadinhas de vocês ao telefone. Mas a execução, o bloqueio dos cartões, espalhar as roupas pela sala, ir para Ubatuba, foi calculada. Fiz uma pausa, organizando meus pensamentos. Não acho que previ todas as consequências. Não imaginei que Jurema revelaria seu passado, ou que você e Fábio fariam uma autoanálise tão profunda. Só sabia que não podia mais aceitar aquela situação, que precisava estabelecer um limite claro. Cristiane assentiu, pensativa. Foi a melhor coisa que poderia ter feito por nós. Ela tocou meu braço levemente. Obrigada por não ter simplesmente explodido em raiva, ou cortado relações, ou continuado a aceitar em silêncio. A senhora encontrou uma maneira de nos ensinar uma lição sem destruir os laços familiares. Suas palavras me tocaram profundamente. Em toda a minha vida, sempre tentei ser a pacificadora, a que cede, a que compreende. Aquela foi uma das poucas vezes em que tomei uma atitude assertiva, colocando minhas necessidades à frente do conforto dos outros. E, ironicamente, acabou fortalecendo nossa família em vez de fragilizá-la. O grande dia chegou. Fui ao aeroporto com Fábio buscar Guilherme e Paula, enquanto Cristiane e Jurema finalizavam os preparativos no apartamento. O reencontro dos irmãos foi emocionante. Abraços apertados, lágrimas mal contidas, promessas de nunca mais deixarem tanto tempo passar sem se ver. Paula, enorme com seus 8 meses de gravidez, me abraçou com carinho. Finalmente vou conhecer a famosa casa de Campinas onde meu marido cresceu, disse ela sorrindo. Ele fala tanto desse lugar, das memórias de infância. No caminho para o apartamento, os irmãos conversaram ininterruptamente no banco de trás do carro, pondo o papo em dia, compartilhando histórias, reconectando-se. Observei pelo retrovisor, meu coração transbordando de alegria. Haveria tempo para conversas mais sérias, para pedir desculpas, para curar feridas antigas. Mas naquele momento, eram apenas 2 irmãos felizes por estarem juntos novamente. Quando chegamos ao residencial Jardim das Acácias, uma surpresa aguardava na entrada do meu apartamento. Uma faixa discreta, mas elegante, dizia: "Bem-vindos Guilherme e Paula". Dentro, Cristiane e Jurema haviam preparado uma mesa de café da tarde digna de revista de decoração. Bolo caseiro, frutas frescas, pães variados, sucos naturais. Os olhos de Guilherme se arregalaram ao ver Jurema. Eles nunca haviam se encontrado pessoalmente, mas para minha surpresa, ela se aproximou com simplicidade, sem a postura rígida de antes, e o abraçou calorosamente. "Seu irmão me falou muito sobre você", disse ela, com uma sinceridade que teria sido impensável meses antes. "Estou tão feliz que estejam aqui." Aquela tarde se transformou em noite, e a noite avançou enquanto conversávamos, ríamos, compartilhávamos histórias. Paula e Cristiane, ambas grávidas, trocaram experiências e ansiedades sobre a maternidade que se aproximava. Fábio e Guilherme relembraram travessuras de infância, agora com a perspectiva de adultos prestes a se tornarem pais. Em determinado momento, me afastei um pouco, sentando-me na varanda para observar a cena. Minha família, expandida, reconectada, transformada. Não era perfeita. Ainda havia feridas a serem curadas, hábitos a serem mudados, relacionamentos a serem aprofundados. Mas havia uma autenticidade, uma vontade genuína de construir algo melhor. Jurema veio se juntar a mim na varanda, trazendo 2 xícaras de chá. Sentou-se ao meu lado em silêncio, contemplando a mesma cena que eu. "Quem diria, hein, Marta?" disse ela finalmente, sua voz suave na noite fresca de Campinas. "O quê?" Que uma mulher de 66 anos conseguiria provocar uma revolução dessas, apenas recusando-se a ser invisível. Sorri, aceitando a xícara que ela me oferecia. Nunca é tarde para ensinar, ou aprender, uma lição valiosa. Ficamos ali,
lado a lado, duas mulheres maduras observando a família que ajudamos a criar, a destruir e a reconstruir. E eu soube, com uma certeza tranquila, que minha pequena rebelião havia valido cada segundo, que aos 66 anos eu havia finalmente encontrado minha voz, meu lugar, meu valor, e que essa seria talvez a lição mais importante que deixaria para meus filhos e netos. A de que respeito não é negociável, não importa a idade, o gênero, a posição social, que às vezes é preciso incomodar para transformar, e que nunca, jamais, é tarde demais para recomeçar. E foi assim, meus queridos, que transformei uma ofensa em uma oportunidade de ensinar uma das lições mais importantes da minha vida. Quando meu filho me pediu para fazer faxina e lavar roupas, enquanto ele se divertia com a esposa e a sogra, algo dentro de mim despertou. Uma força que nem eu mesma sabia que tinha. Aos 66 anos, decidi que era hora de mostrar meu valor. Não com palavras irritadas ou discussões acaloradas, mas com atitudes que falariam mais alto que qualquer sermão. O bloqueio dos cartões dele, as roupas espalhadas pela sala, a louça suja sobre a mesa e minha ausência repentina foram apenas o começo de uma transformação que ninguém esperava. Meu refúgio em Ubatuba não era apenas uma fuga, mas um momento necessário para que todos refletissem sobre como me tratavam, sobre os papéis que me impunham, sobre o desrespeito que eu vinha aceitando silenciosamente por anos. Quando voltei para casa e encontrei tudo limpo, quando vi nos olhos do meu filho o reconhecimento do seu erro, quando ouvi de sua boca palavras sinceras de arrependimento, soube que minha pequena rebelião havia valido a pena. Não era sobre vingança ou punição, era sobre dignidade, sobre estabelecer limites claros, sobre me fazer respeitar. A conversa com Cristiane e Jurema revelou camadas que eu nunca imaginei existirem. Ver a orgulhosa Jurema confessar suas origens humildes, admitir que sentia inveja da minha autenticidade, perceber que por trás daquela fachada elegante havia uma mulher com suas próprias inseguranças e lutas, isso mudou completamente a dinâmica entre nós. De rivais silenciosas, nos tornamos aliadas, amigas até, unidas pelo desejo comum de construir uma família baseada em valores reais, não em aparências. Nossos passeios matinais na Praça das Cerejeiras, nossas conversas no aroma da serra, a maneira como ela passou a me ver, não como a mãe do genro, mas como Marta, uma mulher com história própria, conquistas, sabedoria, tudo isso nasceu daquele momento de crise que provoquei. Às vezes, é preciso abalar estruturas para reconstruí-las sobre bases mais sólidas. Ver Fábio reconhecer seu erro, assumir sua arrogância, entender o privilégio que nunca questionou, foi uma das maiores alegrias da minha vida. Não porque quis vê-lo humilhado, mas porque finalmente pude ver nele o homem que sempre soube que poderia ser, compassivo, consciente, capaz de crescer através dos próprios erros. O convite para dar consultoria em sua empresa não era apenas um trabalho, mas um reconhecimento do meu valor profissional, da minha competência, da minha contribuição potencial. A gravidez de Cristiane trouxe uma nova dimensão à nossa relação. Ver como ela buscou minha orientação, como passou a me ver como uma aliada, não como uma sogra inconveniente, como desejou que eu participasse ativamente da vida do neto ou neta que viria, me mostrou que relacionamentos familiares podem sim ser reconstruídos, mesmo depois de anos de distanciamento e mal-entendidos. E ter Guilherme e Paula de volta a Campinas, ver os irmãos reconectados, sentir o apartamento cheio novamente de risadas, conversas, vida, isso foi o coroamento da minha pequena revolução. Não apenas recuperei meu lugar na vida do meu filho mais velho, mas ajudei a reconstruir pontes entre ele e o irmão, criando um ambiente onde meus futuros netos cresceriam conhecendo a família inteira, não apenas fragmentos dela. Sabe, quando cheguei aos 66 anos, achei que a vida seria uma suave descida até o final, que meu papel seria cada vez mais periférico, menos relevante, que deveria aceitar com resignação ser colocada em segundo plano, ser útil apenas quando conveniente, ser invisível quando inconveniente, que minha história já estava escrita, que não havia mais capítulos importantes pela frente.
Como eu estava enganada. Aquele telefonema, aquele pedido absurdo, aquelas risadinhas ao fundo foram o estopim para um dos períodos mais transformadores da minha vida. Provei para minha família e para mim mesma que idade não diminui valor, que experiência não é peso, é tesouro, que respeito não se implora, se conquista, que nunca é tarde para mudar dinâmicas tóxicas, para estabelecer limites, para exigir ser tratada com a dignidade que merecemos. Se você está me assistindo agora e se identifica com essa história, se já se sentiu invisível, desrespeitada, subestimada por causa da sua idade, do seu gênero, da sua posição na família, quero que saiba, você não está sozinha. E mais importante, você tem o poder de mudar essa situação. Não necessariamente sumindo por 3 dias ou bloqueando cartões de crédito. Cada situação pede uma abordagem diferente, mas estabelecendo limites claros, recusando-se a aceitar o desrespeito como normal, mostrando seu valor através de ações, não apenas de palavras. Esta história que compartilhei hoje no canal Vovó Lembrou não é apenas sobre uma mãe ensinando uma lição ao filho arrogante. É sobre autoestima, dignidade, respeito mútuo. É sobre nunca ser tarde demais para recomeçar, para se reinventar, para exigir ser vista e valorizada pelo que realmente é. Tem sido uma jornada incrível poder compartilhar essas histórias com vocês. Cada vídeo que produzo para o canal é um pedaço da minha alma, das minhas experiências, das lições que aprendi ao longo de mais de 6 décadas de vida. Não é fácil abrir o coração assim, expor vulnerabilidades, admitir erros, compartilhar triunfos. Mas quando recebo seus comentários, quando leio suas próprias histórias, quando sinto que de alguma forma toquei sua vida, tudo vale a pena. Por isso, peço que se você ainda não é inscrito no canal Vovó Lembrou, faça isso agora. É muito simples. Basta clicar no botão de inscrição logo abaixo do vídeo. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias para vocês, a alcançar mais pessoas que possam se beneficiar dessas experiências, a criar uma comunidade onde podemos compartilhar sabedoria, apoio e compreensão. E mais do que se inscrever, comente. Me conte se já viveu algo parecido, como lidou com a situação, que lições tirou da experiência. Me diga de onde você é, qual sua história. Cada comentário me ajuda a conhecer melhor quem está do outro lado da tela, a criar conteúdos que realmente ressoem com suas experiências, a sentir que não estou falando sozinha neste espaço virtual. Não se esqueça também de deixar seu like no vídeo. Pode parecer um gesto pequeno, mas faz toda a diferença para o algoritmo da plataforma recomendar nosso conteúdo para mais pessoas. E acredite, há muita gente por aí que precisa ouvir essas histórias, que precisa saber que não está sozinha em suas lutas, que pode encontrar força e inspiração nas experiências dos outros. Preciso contar algo importante para vocês. Manter este canal, produzir estes vídeos, tem um custo. Equipamentos, edição, tempo, tudo isso exige recursos. Se minhas histórias têm tocado seu coração, se tem trazido algum valor para a sua vida, considere nos ajudar através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando e trazer mais vídeos diariamente. Qualquer contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença para nosso trabalho continuar. Sabe, quando comecei este canal, não imaginei o alcance que teria. Não pensei que minhas histórias, minhas experiências, minhas reflexões sobre a vida depois dos 60 anos tocariam tantas pessoas. Cada mensagem que recebo, cada comentário carinhoso, cada relato de como algo que compartilhei ajudou alguém a enfrentar uma situação difícil, me enche de gratidão e propósito. No próximo vídeo, trarei outra história marcante da minha vida. Outra lição que aprendi, outro momento de transformação, outra oportunidade de refletirmos juntos sobre o que realmente importa nesta jornada que chamamos de vida. Até lá, lembrem-se, respeito não tem idade, dignidade não é negociável e nunca, jamais, é tarde demais para ensinar ou aprender as lições mais importantes da vida. Aqui é Marta Peixoto, do canal Vovó Lembrou, agradecendo sua companhia nesta história
e esperando vê-lo no próximo vídeo. Se inscreva, comente, compartilhe. E se puder, contribua com nosso Valeu Demais. Cada gesto seu faz diferença para que possamos continuar. Um grande abraço e até a próxima!